Da cultura, eles são referências para os novos colaboradores em relação à cultura, engajamento e comunicação. E o papel deles é que a ideia é que seja um papel bem ativo dentro das áreas, né? Trazendo o papel de ser guardião da ética e também da cultura da empresa, ser o porta-voz das equipes, como se fosse um termômetro para sentir o que está sendo bacana ou não e que pode ser compartilhado conosco, contribuir com os projetos de cultura, ser ativos nos eventos e também serem referências para dúvidas sobre o nosso programa de cultura e orientação da UA. Em filtro, né, conforme os critérios ali apresentados em inscrições. E a priori, acho bacana comentar que nós tivemos aqui, no momento da inscrição, 28 vagas para não operação e 40 vagas para operação. Não foram preenchidas todas as vagas, a gente totalizou 24 vagas preenchidas para não operação e 29 para operação. E aí, com esse número, com essas pessoas, a gente fez a formação dos embaixadores. Então, essa formação aconteceu em setembro, eles iniciaram, de fato, no programa com o papel a partir do dia 4 de outubro, e só para lembrar, o programa tem duração de 1 ano. E o que foi essa formação? Os principais elementos de cultura com o negócio, principais ritos, o que é o A, os valores, e também apresentamos o programa de cultura. E no dia 2 foi muito mais para eles também compreenderem como que de fato vai ser o papel deles na prática, quais os principais conteúdos que eles podem abordar junto com os novos, como que é essa conexão, como que é o acompanhamento desses colaboradores, quais ferramentas de comunicação para usar, e também mostrando o que eles ganham aí como sendo embaixadores da ação ali também entre eles. Falando muito quais eram as expectativas, falando sobre a cultura e me dando as dicas de ouro. E aí foi muito importante esse tempo de observação e escuta para que eu pudesse me ambientar. Eu acho que se eu não tivesse tido esse tempo, eu ia fazer um monte de lambança. Então, acho que foi bem legal. E eu acho que é um modelo que, sempre que possível, eu tento também replicar com esse cuidado dessa chegada. É um pouco da dica aqui. Com elas mesmo. Uma delas, ela me procurou mesmo para saber mais sobre a cultura, para entender mais. E eu venho trocando mais com ela sobre isso, mas é uma ótima sugestão. Eu vou realmente chamar as duas, tentar conversar um pouquinho mais. Obrigada. Obrigada a você, Jenny. Né? Tem que entregar aquela coisa. Mas o desafio maior, né, que nem você falou, né, de liderança e ter sido operadora, é como é que você ajuda as pessoas sem ser paternalista, né? Porque tem muitas, acho que tem esse desafio, né, Jennifer? Que é uma empresa humana, uma empresa humana é aquela que você vai dar tapinha nas costas, vai fazer. E é muito pelo contrário, né? Quando você fala naquela paixão das pessoas, acho que é importante ela tá centrada e ela tá ali junto, entregar o resultado, porque isso faz parte, né, do que ela é. E eu aprendi muito, né, nessa coisa de diversidade lá do capacitismo, né, que o cara que eu falei para ele, qual que é a dica que você gostaria que você dá para as pessoas que tem deficiência, né? E sabe o que ele falou, Jenny? Ele falou assim, que me trate e que me puxe como se eu fosse normal. Então, eu acho que isso acho que é uma coisa que extrapola, né? A hora que uma pessoa com deficiência fala assim, não, eu não quero que você me trate, eu quero que você trate com muito profissionalismo, me puxando o que eu posso ser. Que isso é um paralelo dessa coisa da pessoa e o profissional, né? Que a gente fala, não, tem que acolher a pessoa tal, mas você vê quando outra pessoa que tem algum deficiente, alguma coisa assim que as pessoas acham que ela não pode, e o que ela mais quer é que ela trate, né, que ela puxe ela como se não tivesse esse problema de deficiência. Então acho que essa coisa é um exemplo bem prático de como é que na hora você pode fazer os limites, né, Jennifer? Porque é bem complicado, né? As pessoas começam a achar assim... Eu aprendi muito na cultura também. Tem uma história aqui, né? Lá atrás, eu vou te contar essa historinha para te achar que a gente está sempre aprendendo. Eu gostava de fazer uma coisa assim, que era o corredor polonês, né, Luiz? Lembra do corredor polonês? Aí eu fazia assim, as pessoas entravam, né? Eu
todo assim, eu correndo, eu sou atleta, até meio exibido assim, né? Mas eu falava assim, aqui não tem CEO, aqui somos todos pessoas, né? E aí eu falava assim, pode dar porrada em mim. E eu, com a melhor boa intenção, eu tava fazendo um mal para as pessoas, dava um puta mau impacto, porque as pessoas, na hora que chegava na operação, elas achavam que podia dar porrada no chefe. Porque era esse o simbolismo que tava ali, né? Pô, o cara foi para bater nele. Então, e demorou bastante, né, Luiz? Fez roda comigo, e eu falo, não é possível. Como é que as pessoas não entendem? Parece tão óbvio, mas como assim? Daí, muito delicadamente, montaram uma estratégia para que eu desse o clique para eu parar a roda, para eu parar de fazer a roda. Daí, foi lá, né? Eu não sei o que eles fizeram, mas daí veio o coordenador, né? Falou, Pedro, eu falei, mas qual que é o desafio na operação? Daí chegou um e falou assim, não, Pedro, aquela dinâmica que você faz na entrada, as pessoas chegam aqui bem, assim, querendo dar porrada no chefe. Aí, na terceira vez, eu já entendi. Eu falei, puta, que merda, né, que eu tô fazendo. Então, eu acho que a beleza da nossa cultura é isso que a gente sempre tá aprendendo, né? Porque sempre tá crescendo, sempre tem um desafio. E a gente tem que ser sempre muito humilde, né? De falar, putz, como é que eu posso aprender com essa pessoa nova, né? Porque ela traz muita coisa legal. E como é que eu posso ajudá-la para ela ter essa outra percepção, né? E uma outra coisa que eu aprendi aqui, eu tô falando que foi até uma dica da Bel, né? Que também é embaixadora, né? Que as pessoas chegavam aqui, né? E falavam assim, olha, não é normal, né? Como você falou assim, ó, eu tava com medo da liberdade, tava insegura, né? E aí a gente até botou esse tagline, a gente não é normal, mas a gente é natural. Entendeu? Então acho que isso também ajuda para você, né, com essas histórias, porque é duro, né? Qual pessoa vai entender isso? Eu acho que contando histórias minha, tua, que as pessoas vão dar o clique, né? E aí, e ajudá-la sempre no petit comitê, né? Porque às vezes as pessoas querem, no melhor boa intenção, que nem eu, olha o exemplo meu. Na melhor boa intenção, olha o impacto que eu estava gerando para os líderes da operação, né? E aí, a hora que me deu o clique, eu pedi desculpa, mil desculpas de joelho, né? Falei, puta, que merda que eu fiz. Mas foi um puta aprendizado da minha percepção. Isso não faz muito tempo, né, Luiz? Quanto tempo faz isso? Foi em 2000... Foi quando começou os coordenadores, né? É consolação, então é mais de 5. Mais de 5. Aí eu dei uma arredondada por minha conta, coloquei mais 1, 2, virou 6 ou 7. Não, 7 anos. Numa empresa que tem 20 anos. Olha a merda que eu fiz. Então, eu acho que essa historinha conta como é que é a delícia de estar dentro da ClearSale, porque a gente está sempre aprendendo. Tem alguma pergunta, gente? Então, olha, esse fórum aqui é quando você tiver alguma coisa que você teve de dúvida, você sentiu algum desconforto, você pode pedir uma reunião assim, viu, ideia? A gente podia fazer assim, ó. Sim. Se algum embaixador tiver querer conversar com a gente, é vontade de cagar. No sentido que tem que sair correndo pro banheiro, entendeu? Porque é muito importante escutar vocês, porque vocês é que estão na ponta, viu, Jennifer? Vocês é que estão lá na operação, que estão sentindo. Então, o trabalho que vocês têm é fantástico. Trabalho de muito desafio de aprendizado teu, né? Como é que eu acolho essas pessoas, líderes, tal, que não tiveram a mesma vivência, e ao mesmo tempo você vai ter dificuldades, né? Vou contar outra historinha aqui, né? Esse fórum existe por causa do Macena, que ele sempre falava, não, a gente tem que falar mais de resultado, as pessoas aqui tem que botar os valores, tal, e daí a gente foi conversando, porque surgiu uma crise, né? Qual foi a crise que surgiu, Sena? Na verdade, não foi, Edu? Isso, foi um caso bem emblemático, até que nós tivemos aqui, Jennifer, de uma pessoa que teve uma atitude, nós deveríamos manter ela, porque tá tudo bem, né? A pessoa é um ser humano e, né, podemos ter uma atitude diferente. E aí essa polêmica, né, ver que a gente não tinha um guide ou mesmo um padrão de como pensar para esse tipo de coisa, né, quando envolve uma operação que vinha crescendo, estimulou a gente a falar, pô, precisamos ter um momento para a gente falar de cultura, para a gente até ter um padrão, né? Tentar ter... A palavra padrão parece chata, né? Mas é a gente encontrar pelo menos algum caminho onde um grupo de pessoas pelo menos estivesse na mesma página, né? Quando a gente fala de cultura, e aí que envolve liderança, diversidade, ESG e tudo mais que a gente fala aqui de tão legal. Então eu fico feliz, Pedro, você sempre lembra disso, fico feliz de algum grau, ajudei a criar, mas eu já existia lá atuar, né? Já existia um grupo falando sobre cultura num formato diferente. Aqui eu só acho que a gente é um pouco mais
cirúrgico, né? Porque lá tinha um pouco de apresentação de projetos também, e aí acho que aqui a gente consegue falar mais de cultura mesmo. Então, feliz de estar aqui com você. Bem-vinda, Jennifer, muito legal. Você está no PDL, né? Bem-vindo ao PDL, você vai participar com a gente. Vou iniciar, tá? Eu sempre passo. Olha, isso aqui não é porque eu estou pegando no seu pé, não é porque eu quero um resultado para mim. É porque eu quero que você se desenvolva. Eu não quero prender ninguém na minha equipe. Eu quero que vocês voem, que vocês atinjam as áreas que vocês querem. Então eu vou ter que puxar o pé às vezes, eu vou ter que dar aquele puxãozinho de orelha, e isso é normal, tá tudo bem com isso. E aí eu tento trazer essas reflexões com eles, né? Tentando adequar um pouco a cultura, a liderança, tentando fazer esse equilíbrio, mas ainda tô começando agora, eu sei que eu ainda vou errar muito, e é errando que a gente vai aprendendo, né? E arriscar, Jennifer. Que legal, como é que é essa tua vivência e experiência da tua mãe, que foi bem legal, olha. Legal. O Ale chegou, depois que eu te apresentar ele rapidinho, o Ale, ele é do Internacional também, ele atua lá com a Nath. Então, o Ale também, em fóruns que a gente comenta sobre cultura, ele também está presente, tá? Ali a gente está falando sobre o tema de embaixadores da cultura. A gente já até trouxe esse tema antes, agora a gente está apresentando uma das embaixadoras, que é a Jennifer. A Bel também, ela é uma das embaixadoras também, e aqui é uma troca mesmo que a gente está fazendo com a Jennifer. Lá no Internacional a gente tem uma embaixadora, mas eu não sei se ela dá operação, é Karina Souto. A vida pós-entrada assim, na Clear, né, dessa pessoa. E um jovem tinha acabado de entrar na Clear e ele estava contando o quanto isso impactou ele, Pedro. E são coisas que voltam naquela questão de pra gente é natural, né? E para você, no caso, Pedro, foi super natural. Ele disse que na primeira semana de Clear, acho que ele entrou como operador mesmo, super jovem, primeiro emprego, estava super inseguro, né? Ele sentou lá no terceiro andar, no restaurante, e foi almoçar, sozinho, ele com ele mesmo, né? Numa mesa daquelas redondas, que cabe mais gente, só que ele estava sozinho. E você chegou, e acho que como tinha lugar na mesa, você sentou com ele. E ele já te conhecia, assim, de vista, né? Obviamente, pela entrada dele. E ele ficou super, assim, sem graça, tipo, de você sentar na mesa com ele, e você agiu super naturalmente, começou a conversar, perguntar, né, pra ele, né, o que ele fazia lá na Clear, enfim, a história dele. E ele falou que ele foi, né, foi conversando com você, foi liberando, assim, um pouco essa insegurança dele. Vocês acabaram conversando de outras coisas, de curso, de tecnologia, um pouco da sua história, e que isso acabou incentivando ele a entrar num técnico, ou numa formação, não me lembro exatamente os detalhes, mas que impactou muito essa primeira conversa, na primeira semana de Clear, com o presidente da empresa. E que isso ele leva para todo dia, assim, sabe? E que também foi uma coisa que foi tão forte que hoje ele é embaixador da cultura. Né? Olha, que legal. Tanto no propósito, assim, da empresa e nos valores que a gente tem. Então, foi uma coisa que foi super natural para você, mas que foi um super impacto. Achei super nada, nem de tempo, nem de uma palavra mais bacana, mas que para o outro tem um impacto muito grande. Quinta-feira passada a gente começou, foi o primeiro encontro do grupo de afinidades aqui do Internacional, do tema de diversidade e inclusão. Até mencionei para o Ale no mesmo dia que eu chorei quase o grupo inteiro, né? Porque algumas histórias foram muito bacanas e uma que me emocionou bastante foi: a gente tem uma pessoa não binária lá no grupo, né, no nosso time, e ele comentando o quanto a Clear essas início para ele foi um divisor de água pessoal e profissional, que sempre ele tinha essa dificuldade, né, essas barreiras em relação ao trabalho por conta da orientação sexual, enfim, questão de gênero, como que ele se via, e nunca era respeitado. E da Clear, desde o início, a gente te perguntou quais eram os pronomes, qual era o e-mail que queria que a gente colocasse, que a gente sabia que o documento estaria, mas a gente queria saber como é que essa pessoa queria ser tratada. E, assim, o relato principal que ele falou foi assim: quando vocês me perguntaram isso, né, por e-mail, como que vocês gostariam que a gente tratasse ele,
Ele ligou pro pai dele e disse assim, pai, eles vão me chamar de Jay. O meu e-mail vai ser Jay. É a primeira vez. Eles sabem, eles têm os meus documentos e não é Jay, mas eles vão me chamar de Jay. Como assim? E eu, gente, é tão simples pra gente, né? Assim, fazer uma pergunta, qual e-mail que você quer colocar e qual o seu pronome. E ele disse assim, gente, eu nunca tive isso, essa preocupação, esse cuidado. Então, desde o início, antes mesmo de pisar pra dentro da Clear, vocês tiveram esse cuidado. Então, é tão simples, às vezes, pra gente, algumas coisas, alguns movimentos, mas para o outro tem um impacto muito grande, né? Assim, é uma mudança muito grande na vida daquela pessoa. E realmente muda, começa a ver, né? Existe possibilidade, eu posso ser aceito, eu sou bem recebido, né? Eu posso ser quem eu sou. Isso impacta, inclusive, na entrega do trabalho, né? Tipo assim, eu posso ser quem eu sou aceita do jeito que eu sou, então eu posso agora, ok, então eu entrego muito mais, eu tenho muito mais vontade, eu tenho muito mais tesão, né, Pedro? Eu tenho muito mais tesão. Então, assim, é muito gratificante, acho que para mim, para a Deia, no sentido de focar na cultura e para Gil, é que às vezes a gente consegue fazer coisas muito simples, muito pequena, e o impacto é gigantesco. Aquela coisa assim, jogar uma pedrinha no rio e ficar, né, aquela imagem assim de ecoando, digamos assim, na água. Era isso, gente. Queria compartilhar esse acontecimento que eu achei assim, fiquei muito feliz mesmo nesse dia. Que a gente faz no dia a dia, porque quando a Tânia me contou, eu falei, nossa, mas só por causa disso, tipo assim, porque isso pesou para ele e foi natural, né? Então é muito mais do que a gente faz do que a gente fala, né? Então acho que, pegando um pouco do que o Pedro falou, talvez o Pedro ainda não se dê conta do que representa ele conversar com a pessoa. E quando a gente se dá conta antes, a gente até usa isso com mais propriedade. Até eu tô falando que você não se deu conta, tá, Pedro? Mas assim, quando você sabe que você sentar do lado de alguém, você impacta, é lógico que você faz isso naturalmente, mas sabendo, tendo muita consciência disso, você pode realmente usar para o bem mesmo, né? Envolver as pessoas e tal. E aí a gente tem que tomar muito cuidado também com o que a gente faz, porque a gente impacta, né? Pelo sim e pelo não, né? Então, estar consciente disso faz com que a gente navegue melhor em relação às pessoas, sabendo o impacto que a gente causa, seja por nível hierárquico, seja por, né, sei lá, representatividade na empresa e tal. Eu acho que isso traz muito essa reflexão, né? Cada coisa que a gente faz no dia a dia e o quanto que isso compõe a cultura, que não tem a cultura que a gente faz, né? Então, acho que essa reflexão aqui que eu queria trazer. Acontece, né? Porque é um negócio que é tão gostoso, né? Você vai fazendo e de repente o negócio acontece. E aí as pessoas começam a se apropriar, né? Tipo que a história da Jennifer, da Natália aí, é muito legal. Acho que você tem um raciocínio lógico, encadeado, fluido, é uma delícia te ouvir. Um raciocínio que tem começo, meio e fim, você consegue comunicar o que você quer comunicar. Então, assim, é uma delícia te ouvir. Eu, humildemente, se eu fosse você, eu pularia toda aquela introdução do não me apresento bem, tá bom? Mas é só uma dica, já que você pediu. Achei super legal que você trouxe o seu namorado. Parabéns. E acho que a gente pode dar saltos maiores, né, na vida, né? Poxa, quem trouxe o namorado, talvez pode trazer a mãe, né? Claro que respeitando o contexto, e eu aqui humildemente não fazendo ideia dos detalhes do contexto, mas, poxa, de repente pode ser um super projeto, né? Se vier a dar certo, isso pode mudar a vida dela, isso pode mudar a sua vida, pode mudar a empresa, pode mudar a vida de muita gente. E nada, você está aqui na frente do dono da empresa, atleta, e com um apreço absurdo pela Paralimpíada, enfim, acho que você já entendeu o que eu estou querendo te dizer, né? Não, a oportunidade na vida não é toda hora que passa.
Aproveita. A gente tem que contratar, né, pessoas com deficiência, tem aquela coisa da cota. A gente tem uma dificuldade enorme, né? Porque, putz, a gente teria que ter bastante gente. Daí surgiu a oportunidade, já que o Luiz falou, né, as coisas aqui vão acontecendo, de a gente contratar as pessoas com deficiência, né, os Paralimpíadas, que são atletas, para eles ajudarem por exemplo, a ser personal de outras pessoas, entendeu? Porque imagine se que tua mãe tem um problema que ela não consegue se locomover. Mas imagine que ela poderia fazer um projeto dela ir na casa das pessoas, orientar as pessoas a fazer uma ginástica. Você imagina que impacto que isso ia gerar para ela e para a pessoa que recebe aquela orientação de uma pessoa que tem um problema físico e que está ali ajudando a pessoa a fazer exercício. Porque a gente tem aqui, né, Dé, esse grande desafio, né, que a gente tem que respirar e tem que fazer exercício. E a hora que vem uma pessoa que tem alguma deficiência e faz exercício e te orienta, eu acho que isso é um impacto, assim, que vai ser fantástico. Então a gente até podia abrir esse projeto, né? Tem que ver com o Léo, aí eu já falei pro Léo pra gente fazer uma coisa mais estruturada, mas a gente tem que... E aí, com certeza, a Bel aqui já me botando na linha, a gente pode sim fazer, viu, Bel? Marca uma... Como é o nome da tua mãe, Jennifer? É Sheila. Marca uma T com a Sheila, vamos falar antes com ela, para eu conhecer ela, para ver o que ela faz, como é que ela faz, né? Pra gente estar mais preparado. Ou se não também, você que vê aí, conversa com a tua mãe, veja o que ela quer fazer, que a gente dá um jeito, tá bom? Daí a gente faz uma coisa bem legal, porque isso ela que nem fazendo aqui o vínculo com a Nath, o que a Nata falou, Nath? Pequenas ações impactam demais, né? E numa cultura remota, o que a gente tem que fazer para as pessoas darem o clique mais rápido, né? Que nem eu demorei um tempinho para dar meu clique lá da dinâmica do corredor russo, mas eu acho que a gente pode dar os cliques nas pessoas assim, nessas viradas mais rapidamente. E isso é possível, Sim, eu acho que a minha mãe, ela super gostaria de participar como ela e que tinha uma vida ativa. Então ela foi atrás de uma cadeira motorizada, né, pelo SUS, que a gente não tinha condições de comprar. E aí ela conseguiu essa cadeira, e essa cadeira, assim, ela fala, eu ganhei pernas novamente. Porque ela pega a cadeira dela e vai embora, vai pra rua. Às vezes eu nem sei onde minha mãe tá, que ela vai embora. Ela fala que eu pareço a mãe dela, que ela parece uma criança, né? Ela vai, não fala nada e eu fico o dia inteiro atrás dela. Mas é isso, e aí eu tô vendo que tanto a natação quanto a cadeira, né, essa convivência social, motivou muito ela a enxergar novamente a vida, enxergar as pequenas alegrias da vida, que ela já não tinha mais. E essa questão de trabalho também, ela conta que ela trabalha desde quando ela tinha 13 anos enchendo bonecas fofoletes, que eram bonecas antigas. Então ela sempre foi muito batalhadora, ela era vendedora de rua, de Super X-Cap, de telecena, na rua mesmo. Então, para ela não poder mais trabalhar foi muito difícil, ainda é muito difícil, porque é muito complicado eles encontrarem um emprego realmente, né? E na vida também, né, profissional, e não é uma prova de velocidade, tá? É uma maratona. Você falou que entrou em 2019, e aí depois já veio a pandemia. Então, assim, 2 anos é pouco, Jennifer, né? Então, eu queria deixar essa dica, assim, tá? É maratona, não é tiro curto, tá? E aí, tem momentos da nossa vida profissional que a nossa carreira avança super rápido. Entrei operador, virei multiplicador, virei supervisor e tal. Parabéns. Agora, não significa que a pessoa vai ser promovida a cada 6 meses. Sim. Tem momentos da nossa carreira que vai mais rápido. Tem momentos que não vai tão rápido, tá? E aí, às vezes, a gente acha que estagnou, aí você tá ali meio morocochô e vem outra promoção, você explode de novo. Então, é maratona, né? Às vezes dá vontade de ir embora, e às vezes dá vontade, eu vou me aposentar aqui, com 200 anos de idade. Então, acho que o tempo vai trazendo isso, gente, tá? Empresa tech, tá na modinha, né? Tech, agora tudo é tech. Então, assim, as coisas mudam, né?
Às vezes a gente é mais ouvido, às vezes a gente é menos ouvido, né? Ora a gente está em mais projetos, ora menos. Então a minha dica é: aproveita que você está também como embaixadora da cultura. Fica de olhos abertos. Use a cultura a seu favor e a favor de fazer coisas boas, né? Quando você perceber alguma coisa estranha ou esquisita, traz, fala, não deixa passar, né? Então, você se tornou uma pessoa poderosa, né? Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então, assim, agora, você vê uma coisa estranha na empresa, poxa, tem que falar, tem que trazer, o que eu faço com isso, né? Então, a minha dica é, fica de olhos bem abertos, aproveita a jornada e uma jornada de longo prazo, é maratona, não é tiro curto. Então essas seriam as minhas dicas para você e mais sucesso ainda, tá bom? Valeu. Muito obrigada. E talvez a gente possa ajudar a organizar, então me colocar aqui à disposição. E adicionalmente também, se fizer sentido o projeto de alguma maneira fazer parte desse grupo, também estou aqui à disposição para ajudar. Mas lá a gente olha sobre todas as frentes. Aí, por acaso, a gente também está falando bastante sobre pessoas com deficiência, conduzimos até uma pesquisa para coletar a percepção dos líderes e tal. Acho que dá para a gente fazer uma boa conexão, viu, Deia, dos squads individuais com o squad maior de diversidade. Muito legal. Legal na palavra. Pode virar essa chave, já acho que você não se apresentar bem, você se apresenta super bem, né? Isso é ótimo. E eu queria puxar um pouco para aquela que é a sardinha que eu olho aqui no fórum, que é a liderança, né? Muito legal ver você alçando o voo para a liderança. Eu falo que o supervisor na Clear ele tem um papel absurdo de responsabilidade, né? Não só pelo trabalho, mas pela responsabilidade de liderar hoje, né? Os 2.000 operadores que a gente tem hoje estão na mão de 130, 150 supervisores, né? Supervisores como você. E quando você tem quando a gente pensa no papel do líder, né? A gente fala isso lá no primeiro módulo do PDL, você vai ouvir em breve, né? A gente fala do papel do líder e a gente fala que um dos papéis do líder é promover a cultura, né? Eu sei que a Deia também, como responsável maior da cultura, também acredita muito nisso, mas a cultura, né? O Bernardo sempre fala isso, né? Que a cultura é o que o líder faz ou tolera. Então, de alguma forma, nós, enquanto liderança, não importa em qual nível, a gente está ajudando a disseminar a cultura, sobretudo pelo exemplo, né? Que a gente dá no dia a dia também. Então, te dizer que, né, tem uma frase do filósofo Benjamin Parker, né, tio do Peter Parker, do Homem-Aranha, né, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? E claro que a gente tem que manter a humildade, né, sendo líder, mas a gente passa a ter um poder de influência maior sobre as pessoas, naturalmente. E isso traz também a responsabilidade da gente conseguir transmitir essa cultura. Então, eu acho que você ganha muito estando aqui, né, participando como embaixadora. A gente ganha bastante também, porque você consegue, junto com os outros, trazer uma realidade que muitas vezes a gente não vê de perto, como você hoje consegue ver, que você está ali mais próxima do dia a dia também. Então, que você saiba aproveitar isso, né, nesse momento. E que você também conte com a gente aqui, né, conte com os outros embaixadores, conte com o time da DEA e de cultura, mas conte com esse fórum aqui também para te ajudar em todos os desafios que vão surgir, né? A partir do momento que você é líder, a gente sabe que desafio não vai faltar, né? Então, conte comigo também nas frentes de liderança para te ajudar com isso. Tá? Bem-vinda. Obrigada. Esse negócio tá em cada pessoa. A gente precisa se conectar com as pessoas. E para se conectar, a gente precisa ouvir as pessoas, conhecer histórias como a da sua mãe, histórias de coisas do Pedro. Quem aqui não tem história para contar aqui da Clearseio e que de alguma forma ajuda a fortalecer a nossa cultura, né? Então, eu só queria fazer só um resumo do que todo mundo falou, assim, das dicas que o pessoal passou, né? Que a Rô trouxe muito bem, de acolher bem as pessoas. E eu vejo que você já, pela sua fala, você já faz isso muito bem. De ouvir as histórias para se conectar com as pessoas é importante. Da gente fazer coisas simples, né? O detalhe, né? O que a Nath comentou, faz toda a diferença também para a história das pessoas, para elas se conectarem com a nossa cultura. A questão da prova de maratona, que realmente eu me sinto numa maratona, no atletismo, assim, é muito corrida, é muito dinâmico, e realmente tem hora que a gente tem que parar e respirar, né? Igual a gente fez aqui, respirar, desacelerar, saber da importância de se conectar com a gente mesmo.
mesmo, né? Antes até mesmo de se conectar com o outro. Quando também souber de alguma coisa estranha que foge até dos nossos valores, pode nos usar aqui como fórum da cultura para buscar apoio, buscar suporte, tá bom? Você como líder também é de referência de cultura, você também transmite a cultura, uma coisa que o Edu falou, é uma dos diferenciais também que eu vejo aqui quando eu converso com RHs de várias empresas, eles não têm, a liderança não é comprada com a cultura, por isso que não faz a cultura ser natural no dia a dia. Então, essa frente realmente da liderança, serem os guardiões da cultura, é essencial para a gente manter cada vez mais forte a cultura nesse crescimento tão acelerado. E a gente tem a ter com a sua mãe, né? Que a gente vai já agilizar, vai ser parte até de um projeto ainda maior futuramente, tá? Onde a gente tem a Rô nos ajudando, a Edu lá no Skype também nos ajudando, todas as frentes, a Pel aqui nos ajudando também com isso, tá? Acho que é um resumo para você sair aqui também sendo bem acolhida aqui por nós, tá bom? E eu estou muito orgulhosa de tê-la como embaixadora, muito orgulhosa também da empresa, assim, de ter dado a oportunidade de você evoluir na sua carreira, né? De reconhecer pessoas como você, né? Super competentes. Então, obrigada, muito feliz aqui a sua participação nesse grupo, nesse fórum. Pode, qualquer momento que você quiser vir aqui, você pode acionar a Gil, que a gente faz esse espaço aqui acontecer. E eu estou, assim, orgulhosa pelo trabalho, pelo projeto de embaixadores também está acontecendo, assim. A Bel é embaixadora, a Jennifer é embaixadora, pessoas talentosas, pessoas competentes, pessoas que realmente representam a nossa cultura para não deixar ela morrer. E cada vez eu estou mais confiante ainda que nossa cultura ela vai se manter forte a cada desafio que vem pela frente. Então, muito obrigada, gente. Tentei fazer um fechamento no nível do Luiz, mas não sei se eu cheguei. Informação, não sei se as meninas lembram, mas toda vez que eu olho a Karine, eu sinto muito orgulho, um baita orgulho, porque assim, tem pessoas ali sensacionais, que tem muita história de ClearSale, tem muito de cultura, tem muito de UA. Então, de fato, utilizar aqueles critérios foi muito essencial para trazer as pessoas que vão trazer muita essência também para a nossa cultura e conseguir disseminar. E a Jennifer foi só um exemplo, né? Um pequeno exemplo do que a gente tem ali de embaixadora. A Bel é outro baita exemplo. Sou fã dessa mulher. E tantos outros que a gente pode trazer aqui também para vocês conhecerem. Obrigada, Gê. Foi sensacional. Eu cheguei aqui muito nervosa, né? Falei, ai meu Deus, o que eu vou esperar disso? Vai ser... A gente chega aqui, tanta gente assim, né? Que a gente não tem muita convivência, então fiquei um pouquinho nervosa. Mas saio daqui bem mais tranquila. Me senti muito bem falando com vocês, então muito obrigada por todas as dicas, por esse espaço também. E o que vocês precisarem também podem contar comigo. Realmente tem a cultura dentro dela, fica tudo mais natural, né? O trabalho que vem fazendo. Então, estou bem feliz também com a condução aí da Ju na frente disso.